Salve, salve família do Esporte Clube AJR Voleibol, tudo bem com vocês? O Papo Direto já está no ar, mais um dia aqui com vocês. Eu tô muito animado pro dia de hoje, tá? Hoje o nosso entrevistado é um cara sensacional, é isso mesmo, ele comanda o time Jundiaí. Mas vamos começar o nosso Papo Direto aqui, a gente já vai começar a falar dele um pouquinho mais, você vai conhecer. Primeiro eu quero lembrar vocês que você ainda que não adquiriu nossa caneca, ó. Essa caneca super legal, bacana. Essa caneca. Você pode entrar aqui no nosso direct, ou mandar lá no inbox, onde vocês quiserem, ou no canal do YouTube e adquirir a caneca. Coloca lá que você tem interesse em ter a caneca, que a equipe do marketing vai entrar em contato com você. Ou se você também conhece algum atleta, é mais fácil ainda. Você fala com o atleta ele vai te direcionar, falar como que faz, pra ter essa caneca aqui, tá bom? Ó, lembrando que todo o valor arrecadado para a caneca vai ser convertido, vai ser usado para o clube, né? Para as viagens futuras, para ajudar os meninos de todas as formas, porque nós sabemos que nesse momento tá muito difícil. Mas aí se você quiser, ó, só adquirir lá, tá bom, pessoal? Quem também quiser me seguir nas redes sociais lá no Instagram, não esquece, o meu pessoal é Caio_Marques3 oficial. Coloca lá, Caio Marques 3, se quiser me chamar, conversar, bater um papo, a gente conversa também. E você não pode também deixar de seguir, tá? As redes sociais da JR Voleibol. Você não pode deixar de seguir o nosso Instagram, tá sensacional. Curte aí, você que tá assistindo a live, tá bom? Você também não pode deixar de curtir o Facebook e se inscrever no nosso canal do YouTube, que tá sensacional. Todo dia, todos os dias tem um jogo sensacional da história da JR. É isso aí, de todas as categorias. E você também, que perde as nossas lives, eu não consegui assistir. Não tem problema, não tem desculpa. Assim que terminar a nossa live, todas as nossas lives, todos os nossos programas estão disponíveis no Facebook, no Instagram aqui e também lá no canal do YouTube. Não é desculpa para você perder. E voltando ao papo direto de hoje, o nosso entrevistado, eu fiquei muito feliz de saber que eu ia entrevistar esse cara. Primeiro que eu admiro ele muito pelo trabalho que ele faz no time Jundiaí. É um cara que tem muitos títulos, muita experiência, um cara super calmo, sereno, que tem muita experiência para passar pra gente. Com vocês, vamos ver se ele tá daqui. O nosso convidado de hoje é o professor técnico do Sub-19, Sub-21 e adulto do time Jundiaí, lá do interior de São Paulo, Marcelo Pimentel. Vamos ver se ele já tá aqui, ó, pessoal. Pra gente convidar ele pra participar aqui, pra conversar, pra bater um papo com a gente. Vamos ver aqui. O professor tá aqui. Vamos lá. Não. Aguardar o professor entrar nessa live. Um beijo pra todos que estão entrando, mandando aí, né? Boa tarde, professor. Tudo bom, professor Marcelo? E aí, Caio, tudo Estou bem? muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. Primeiramente, quero agradecer por você aceitar o nosso convite, estar participando desse bate-papo. Eu estou ansioso, feliz que você está aqui. Já achei engraçado duas palavras que você usou. Os meus atletas devem estar falando assim: calmo, sereno? Como assim? Não, mas Marcelo, fala a verdade, você é calmo. O Marcelo é um cara que a gente vê na quadra, eu observo muitos outros técnicos, ele é um cara que, pelo menos dentro do jogo, ele é um cara que ele passa serenidade para a equipe. É difícil você ver o Marcelo bravo, nervoso, até mesmo quando você vai conversar com o Marcelo, é essa a impressão que ele passa. Então, assim, comigo, pelo menos, ele é um cara super tranquilo. Que bom, que bom, que bom que nós estamos passando essa impressão, porque já foi diferente já. A gente vai aprendendo, né, Caio? Já são mais de 40 anos no vôlei, filho. É muita experiência, né, Marcelo? E a gente tá bem ansioso, tem bastante atleta seu já entrando, já mandando mensagem aqui. Marcelo, para começar, o que te levou ao voleibol? Essa não é difícil, não. Eu vim de uma época que a gente praticamente viu o vôlei crescer. Tá? Eu me lembro quando era molecote, começou as transmissões na TV, e aí o Brasil me fez o favor de ganhar da Rússia no Mundialito. Aí, filho, a gente só falava de vôlei. Aí na escola só começou a falar de vôlei. Aí o pessoal tem a chance de ver no YouTube depois, marcaram um jogo no Maracanã. O Brasil ganhou da Rússia de novo no Maracanã. Olha, até me arrepia só de lembrar aquele jogo, a gente viu pela TV.
E aí foi. Logo depois veio a Olimpíada de 84, com aquela nossa geração de prata. E aí eu tive a chance, em 85, de ver uns jogos regionais aqui, uma semifinal, Jundiaí e Campinas naquele bolão. Eu nunca vi aquele bolão tão lotado no vôlei masculino. Aí, Caio, foi paixão a primeira assistida mesmo. Você está vendo ao vivo aquele jogo que eu acho maravilhoso. Aí, depois disso, não teve mais como sair. Não, pra quem tá em casa aí, você vê que o cara tem experiência, né? Porque quando o técnico chega aqui ele falando, porque é a Rússia, aí ele começa já a trazer. Você já vê que o cara tem experiência, Marcelo. Marcelo, e eu gosto pessoalmente, gosto bastante do Marcelo, porque eu como eu falei pro Cadu, quando eu entrei na Liga Regional de voleibol, sempre tem aquela coisa, você é um novato, então as pessoas não têm. Logicamente, eu fui muito bem recebido por todos, não tenho nem o que falar, mas o Marcelo foi uma das pessoas que falou a seguinte frase pra mim, e eu guardo até hoje. Caio, parabéns. Você é um menino que você tem garra e eu vejo você em mim quando eu comecei. Então eu fiquei muito feliz com isso. Então é um cara que eu sempre tá lá na final contra o Jundiaí no Sub-17, ele tava lá e infelizmente, né? Felizmente, o JR foi campeão, ganhou. E o técnico do Jundiaí na época, que era do Sub-17, não veio me cumprimentar. E o Marcelo, ele ficou sensibilizado e ele veio me cumprimentar pela vitória. Ele falou, parabéns, cresceu, acho que é isso que é o importante. E eu fico muito feliz por a gente ter colegas de trabalho, pessoas tão humildes, experientes e tem essa humildade toda. Marcelo, e como que eu me vi mesmo muito, viu? Só te cortando, eu me vi muito em você mesmo. Tá explosivo, participativo, apaixonado pelo aquilo que estava fazendo. Eu revivi muita coisa do meu início de carreira, por isso que eu te admiro mesmo. Eu acho que você está no caminho certo, você tem que continuar assim. Marcelo, eu que te admiro, cara. Você falando, até mesmo, você falando que me admira, eu que te admiro, cara. Eu não chego nem aos seus pés. Quem sabe um dia, né? Marcelo, como que você se tornou técnico? Como que você falou assim, que você bateu e falou assim, ó, eu vou ser técnico, eu quero ser técnico de voleibol. E com quantos anos você iniciou isso? Rapaz, foi logo que eu estava estagiando e a professora com quem eu estava, ela entrou em licença maternidade. Aí eu não sei se é louco ou se foi a providência divina, meu secretário me chamou e falou assim, olha, eu não tenho um professor para colocar no lugar dela. Você vai ter que continuar mais um pouquinho até eu conseguir te ajudar. Esse pouquinho foi até o final do ano. Você sabe como é que é essas coisas. Ele já sabia que eu já era ex-atleta, e aí essa coisa de ser técnico acabou caindo no colo, porque eu não tinha pensado nisso ainda. Eu ainda jogava na época, jogava até por Itupeva, uma cidade vizinha aqui. Depois joguei por Jundiaí, mas acabou caindo no colo a chance. Aí que eu comecei a pensar nessa possibilidade do fora da quadra, né? Da montagem do trabalho fora da quadra. Ai, bacana. E Marcelo, assim, eu acompanho bastante suas redes sociais, eu vejo que você posta bastante coisa e hoje você comanda o time Jundiaí, que eu tenho que parabenizar a Prefeitura de Jundiaí, a Secretaria de Esporte, que eu acho que é uma dos municípios que mais investe no esporte, não só no voleibol, como a Prefeitura de São Caetano, também aqui no ABC é um exemplo, né? Marcelo, como que é para você saber que você comanda uma das equipes do interior que mais investe no esporte, que mais investe na base, que é referência? Ó, por falar em São Caetano, eu tô batendo ali com a Ieda, ali na data de quadra ali. A Ieda também tem mais. Eu assisti a live dela, Ela me falou até comparando com a sua idade. Eu falei, nossa, a hora que chegar eu, então. Mas olha, Marcelo, Caio, para mim é uma honra. Aqui na cidade o vôlei sempre teve muita tradição, Caio. Nós temos e já tivemos aqui excelentes professores. E eu encho a boca para falar desse nosso time Jundiaí, esse atualmente que nós estamos aqui como time Jundiaí, porque você não faz ideia da qualidade do nosso corpo docente. Tá? Nós temos ali professores campeões mundiais, nós temos professores com ciclos olímpicos. Então, é um eterno aprendizado, cara. O que nós temos de gabarito de professores nessa Secretaria de Esportes de Jundiaí é uma coisa absurda, tá? E aí a gente se beneficia com isso. Eu sou muito cara de pau, eu não tenho medo de errar, então eu saio fazendo, copio isso, copio aquilo e vou tentando dar o meu jeito.
e aí até se crescer quem é o Marcelo mesmo. Mas eu me espelhei em muitos professores, a Rita do handball, o Regis do futsal, o Taralo do basquete, o Nestor do basquete. Então, aqui na cidade tem muita história. E assim, Marcelo, para quem não conhece, eu posso falar um pouco. Uma cidade que eu costumo falar que eu moraria é Jundiaí, que é uma cidade excelente, tanto na parte do turismo, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que movimenta muitas coisas, é bem interessante. E a equipe do E o time. bolão é uma delícia de jogar, não é? O bolão não é uma delícia de jogar? E assim, ô Marcelo, mas o que chama mais atenção de todo mundo que tá indo do voleibol, que a comissão técnica inteira, desde o masculino até o feminino, que tá lá o Moacir e o Ademir, que são pessoas também que eu admiro, que são excelentes profissionais, a base que vocês formam, você vê que o time Jundiaí, ele tem uma coisa sólida desde o pré-mirim, né, lá do feminino, até o sub-19, o adulto, e o masculino é o mesmo. Qual que é o segredo para vocês manterem isso tanto no masculino como no feminino? O que o ano passado eu acompanhei muito de perto, a liga, quase todas as equipes do Jundiaí chegou na final da Liga Regional. Você entendeu? Então isso é muito É, interessante. é porque, na verdade, Caio, o foco total nosso aqui nem é o adulto. A gente acaba entrando no adulto, até depois eu posso te contar essa questão que nós temos aqui com bolsa de estudo. Então, eu dou uma seguradinha para jogar no campeonato de adulto, porque esse atleta que está conosco há um tempo, ele precisa se formar. É até incoerente da minha parte eu dar uma bolsa para o menino e depois eu mandar ele embora, porque não tenho mais adulto. Então, a gente acaba entrando no adulto, você mesmo sabe, com a molecada, para que eu consiga segurar esse menino até ele estar formado numa faculdade, que esse é outro objetivo nosso. Mas o foco total da cidade é a categoria de base. A gente trabalha desde o menininho, desde a iniciação, desde a escolinha e vem formando essa criançada aqui. Só um detalhe, Caio. Lembra que eu falei para você que eu lembro de ter visto aquele bolão lotado e foi paixão à primeira vista? Adivinha quem estava jogando contra Campinas lá na quadra? Moacir. Moacir era atleta da cidade. Eu fui descobrir isso depois. Não, você vê que bacana. Você pega eu vou comparar agora o Jundiaí com a parte educacional do SESI, que o SESI ele tem essa parte, não a parte esportiva. O SESI ele tem um projeto da cidade de São Paulo, educacional hoje. O SESI ele quer formar o aluno e quando o aluno se forma, ele volta a trabalhar no SESI. Então o Jundiaí, ó para você que coisa legal, o Jundiaí ele formou atletas, você vê o Moacir, você, e vocês estão retornando para ser técnico da comandar. Eu acho que isso é mais do que você querer ser atleta. É uma paixão pelo time, né? Porque eu acho que o segredo de tudo hoje é a paixão. Marcelo, Sim. e deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que o Jundiaí hoje é um time do interior, o Jundiaí é a cidade do interior que é colada com São Paulo, né? Hoje, em meia hora de carro ali da Bandeirinha, se você está dentro da cidade de Jundiaí. Como que é para você saber que vocês do Jundiaí, vocês conseguem migrar atletas da cidade de São Paulo, da capital, para jogar dentro do interior do Jundiaí? Porque é um time forte, é um time que procuram. Como que é para você isso? Na verdade, Caio, eu acho o nosso esporte muito competitivo, né? E tem muita gente já praticando, graças a Deus. Então, esses meninos ali de Perus, que acabam não tendo uma chance para jogar no Centro Olímpico, acabam não tendo uma chance até para entrar no AJR, acaba vindo migrando para cá, até pela facilidade. Ele pega um trem ali na Luz, ele está em 40 minutos, ele está aqui em Jundiaí. Então, não é tão longe assim. Tá? Então, a gente tenta, óbvio, ajudar da melhor maneira possível. Nós não temos a melhor estrutura do mundo, mas não falta nada. Não falta paixão, não falta bola, não falta quadra, não falta garra, não vai faltar suor. Isso não vai faltar. Marcelo, deu uma travada. Eu não sei se você conseguiu me ouvir tudo. Eu acho que travou na parte que você falou que não falta garra. Ah, tá. Não, eu só estava terminando para você que quando esse menino procura aqui, acho que ele não vem atrás só de resultados, até porque a gente não trabalha só em cima só de focando só em resultado. Tá? Ele vem por causa de um trabalho a longo prazo, pelo respeito que a gente tem à modalidade. Eu sei que todos têm, mas ele acaba tendo uma chance grande aqui também.
Então, se ele vem para crescer, ele vai encontrar quem quer que faça com que ele cresça também. Ah, entendi. Marcelo, e você sabe muito bem que é melhor do que eu que quando a gente tem um bom trabalho, você é alvo de críticas positivas e críticas negativas, né? Então a gente sabe como acontece isso comigo também. Se eu falar para você que muita gente ama a JR, muita gente ama, mas também eu tenho aquela parte que eu odeio. Como que entra essa parte para você, Marcelo, em relação assim, as pessoas questionam porque eu acredito que você tem você fala que me vê, mas eu acredito pelo que eu já vi que você tem o mesmo método que eu. Quando o atleta treina lá em Jundiaí, logicamente que o Jundiaí ele faz um investimento no atleta, ele treina 3, 4 vezes por semana, ele tem a bolsa lá e muitas pessoas não entendem isso. Que falam assim, o Marcelo é chato porque o Marcelo não deixa o atleta dele jogar em outro lugar. Como que você lida com isso? Eu entendo como técnico, mas as pessoas que estão em casa talvez não entendam isso. Na verdade, acaba acontecendo algumas situações, por exemplo, se eu vou escrever um menino para jogar no campeonato do estado, se ele se inscrever para jogar algum outro campeonato aí e for vinculado pelo estado, eu perco ele aqui, ele acaba não jogando. Então, o que eu falo para ele é que ele precisa optar. Tá? Então, se ele vai jogar por lá, então ele que treine por lá, não há problema algum. Só que daí ele vai acabar perdendo a chance de jogar aqui. Ah, não, mas eu não quero perder a chance de jogar aqui. Falei, então você tem que tomar cuidado para não se inscrever por lá. A gente já acha incoerente, Caio, por exemplo, se o menino está com você e está comigo. Eu já não consigo entender. Se ele está com você, ele está com você. Então, se ele vai cumprir o ano com o Caio, é com o Caio. Eu não posso, seria até antiético da minha parte eu olhar e falar assim, não, vem jogar essa temporada aqui comigo, eu converso com o Caio, você faz alguns jogos comigo aqui. E se ele se machuca comigo aqui, quem é o maior prejudicado? É o Caio. É o Caio que pegou Tem o menino aquelas no duas, a começo. responsabilidade. Você tem o cuidado de você pensar em você e também na outra pessoa. É, é, é... Sim, e é uma questão de foco. Não sei se você concorda comigo. Não, Se sim. você está num lugar, então você vai se dedicar no lugar. Eu não consigo entender, eu como técnico, você treinando comigo, mas também pensando em jogar por outro time. Então, o que eu falo para eles, falar, se você quer seguir a carreira de um cara que joga por recreação, perfeito. Pode bater bola em qualquer lugar que você quiser. O vôlei é até gostoso para você bater bola com todo mundo. Agora, se você quer um trabalho um pouco mais diferenciado, que não seja comigo, mas que seja num lugar só. Fique, se dedique num lugar só. Eu concordo com você, Marcelo. Até eu costumo falar isso para meus atletas, porque quando você está em dois lugares, vamos supor que bata 2 jogos. E aí? Talvez você precise do atleta e outro cara também precisa. É muito complicado, né? E aquela coisa, quem quer tudo Muito, nunca tem nada, muito, né? muito. Então, pois é. Eu me preocupo mais com essa questão física, Caio. Porque se eu pegar algum atleta seu que é interessante para que eu jogue aqui e num jogo ele me dá o azar de torcer o tornozelo, para mim ele não é meu atleta. Ele pode ficar fora uma semana, ele não vai treinar. Quem vai perder com isso é o técnico dele. Então eu não acho legal, não. Eu acho que se ele é do AJR, ele fica no AJR. E se ele não quiser mais ficar no AJR e se quiser vir para cá e tiver lugar, ele vai ser aceito aqui. Então não dá para ficar transitando entre os dois, eu acho. Perfeito. Mas... E nem pode, né? Porque na Liga Regional não existe isso, né, Marcelo? Por exemplo, se o aluno é seu e ele quer vir, é só quando finaliza a temporada que ele pode fazer isso. Não existe transferência. Na federação hoje existe isso já, né? De você poder, a federação ela analisa se pode, coisa que eu também não concordo. Mas, enfim, né? São coisas Até aí. porque é uma pena, eu sei que o pessoal está escrevendo aí do pessoal que o aluno acaba tendo identificação com a escola. Aí é uma crítica minha ao Estado, né, Caio? O nosso campeonato escolar, ele está jogado às traças, né? Que se nós tivéssemos, na minha época, quando era menino, o campeonato escolar era muito forte, era muito interessante de jogar. E até os professores que trabalhavam dentro da escola trabalhavam com um pouco mais de vontade, porque o campeonato era muito bem organizado. E agora você sabe como é que A é. É um educação jogo aqui, um física jogo tá ali. largada de mão, né, Marcelo? E eu, Com certeza, com certeza. É eu uma pena, trabalho é uma dentro do pena. clube, dentro da escola, eu posso falar isso, mas com uma afinidade um pouco melhor, não é respondendo. Eu sei que vai haver burburinho, falar, o Caio falou isso, mas é a realidade. A educação física é largada de mão hoje. A educação física não é vista como uma coisa importante dentro da escola. A FEDESP, eu participo do GEP, que é os Jogos Escolares Paulista, tem aquele coisa pro federado, mas infelizmente ainda a FEDESP, que é do estado, é largada de mão. Tem diretoria de ensino, Marcelo, que eu faço parte da diretoria de ensino,
que pega time pronto. Por exemplo, não tem nenhum campeonato que fala, ó, a escola tal vai disputar o regional. Infelizmente é feito dessa forma hoje, né? É muito triste. O que é uma pena, o que é uma pena. Você deixa de estimular um pouco mais essa criançada aí que está dentro da escola. Exatamente. Marcelo, o que é essencial num time para você? Nossa, essencial. A entrega, Caio. O foco. Quando você, quando você traça um objetivo, se você não conseguir ter todo mundo focado no mesmo objetivo, você vai trabalhar e vai dar murro em ponta de faca, porque está cada um indo para um lado. E eu acho que sem foco nós não vamos chegar em lugar nenhum. Perfeito. Ó, eu vi uma recordação aqui na minha cabeça. Eu não sei se o nosso amigo Alex do Mogi Mirim tá assistindo. Eu quero parabenizá-lo pela final lá contra o Mogi, né? Eu acho que foi uma. Eu acompanhei. Parecia a final de duas seleções brasileiras. Eu tenho certeza que foi um jogo que arrepiou, emocionou muita gente, né? E eu vou ser muito sincero para É, você. o primeiro jogo foi muito bom, o segundo nós jogamos muito mal. Não, mas eu vou falar uma coisa para você, Marcelo. Eu acho que aquele tipo de jogo que aconteceu foi muito. Porque assim, as pessoas hoje em dia acham que, porque você joga a federação, você. Em São Paulo, no interior não tem muito isso, porque os times do interior não fazem questão de jogar a federação. Eles fazem questão de jogar um campeonato forte e bacana. E dentro da cidade de São Paulo, não. Dentro da capital, da grande São Paulo, os times querem jogar a federação por ter nome. Eu só acredito. O Cindy Clube nem se fala mais, porque o Cindy Clube, infelizmente, se caiu muito, né? E, meu, eu não via um jogo, vou tratar como esporte amador, há muito tempo naquele nível. Nem a final que eu fui ver da federação, do Sub-19 foi tão bom como aquela final. Eu até cheguei no clube falando, falei, porra, meu, é uma coisa que você vê, emociona mesmo, isso é muito bacana. Puxando esse link dessa final, Marcelo, qual que foi o título mais importante na sua carreira? Que você conquistou, ou um jogo, qual que foi o mais importante para você, que você se emociona, você fala, pô, esse título para mim é sensacional? Ah, essa não tem como fugir. É os regionais de 2013. Tá? Foi numa situação complicada sempre para nós, porque nós tivemos que ir no livre, não tinha o sub-20 na época, né? E para variar, a gente sempre tentando mesclar o time com atletas mais jovens, alguns com um pouco de experiência, e a gente foi com foco total de colocar o time nos jogos abertos. Então a gente precisava estar na final. E nós fizemos uma excelente semifinal contra a Sorocaba, ganhamos de 3-1. Fomos para o alojamento, todos felizes da vida já, porque estávamos nos Jogos Abertos, esse era o objetivo. E depois a gente ia pegar Campo Limpo, que era uma equipe que na época tinha sido contratada, tinha gente da Europa, tinha gente não sei o quê. Então, mas a gente jogou, Caio, com uma sensação de, beleza, a gente já conquistou o que a gente queria. Não que a gente relaxou na final, mas a gente jogou livre, a gente jogou solto. Era um time de moleque rápido, um time abusado, um time corajoso. E aí eu me lembro, quando terminou o segundo set, a gente abriu 2-0. Eu olhei para o meu auxiliar e falei assim, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Como assim 2-0 desse time? Tá? E aí trocamos de quadra. Só que aí, nessa troca de quadra, o time deles começou a jogar, filho. Tá? E aí tomamos uma piaba no terceiro e no quarto set, mas assim de perder o rumo. Tá? Empatou o jogo em 2-2, nós fomos pro tie break. Os caras abriram 14-11, cara. 14-11. Nós fizemos 3 pontos de bloqueio, eles erraram 3 bolas e nós ganhamos de 16-14. Dá para entender uma coisa dessa? É aquela Não coisa. dá. Até hoje eu não entendo como é que nós ganhamos aquele jogo. Foi uma coisa assim absurda, absurda. Mas Marcelo, eu lembro, não vou citar nome. Você falou para mim uma vez, o Marcelo assim, graças a Deus, todo jogo que eu vou jogar, o Marcelo ele tá ali presente. Ele é um cara que eu escuto bastante, porque é um cara que tem experiência. Ele falou, Caio, eu gosto bastante de escutar as pessoas. Eu acredito que esse ano que eu entrei na Liga Regional, eu cresci muito como profissional. E eu lembro teve um jogo que eu perdi, foi 3-2, socada. O Marcelo olhou pra minha cara e falou assim: o que aconteceu? Seu time tava todo mundo aqui, ó, com medo. Nós vamos tomar uma piada. E eu também saí do ginásio, você falou isso, isolado. Eu não sabia o que tinha acontecido, né? E
na hora de eu passar o feedback para meus atletas, eu também não sabia o que falava. Era aquela coisa, eles não sabiam o que tinha acontecido no dia. O atleta, ele tem que... Você precisa trabalhar bastante o psicológico dele, puxando esse leque, Marcelo, em relação ao psicológico. Você acha que para trabalhar com o menino a partir do sub-19, que é o que você trabalha hoje, é mais fácil porque ele já está mais moldado em questão psicológica, ou é mais fácil você trabalhar lá com ele na base no começo, que ele está começando, que ele leva tudo mais como uma brincadeira, não tão como profissional? Caio, eu acho que são duas fases distintas e os problemas acontecem em todas elas. Se você tiver um atleta mais novo, óbvio, a preocupação é muito grande na formação desse menino e no fato dele ter que aprender a lidar com essa pressão que é o jogo. Tá? Porque realmente, se você for pegar todos os aspectos que o jogo te cobra, arbitragem, torcida, pais, ele mesmo, o técnico de vez em quando pilha muito, tá? Então é muita pressão. A hora que o menino aprende a lidar com essa pressão e ele passa a jogar um pouquinho mais tranquilo ali no finalzinho do infantil, começo do infanto, ali no sub-19, aí eu acho que entra outro componente, que é difícil da gente trabalhar com o pessoal mais velho daí para frente, que é a vaidade, Caio. Tá? É duro lidar com gente que você fala uma coisa e ele não entende. Ele quer fazer do jeito dele. E aí, quando você percebe que você tem um atleta até bom, mas que não compõe o teu grupo, é complicado. Isso é complicado. Então, eu acho que existem aspectos diferentes e trabalhosos em todas as categorias. O que mais me chama a atenção nos mais velhos é a questão dele ser um pouco mais humilde, dele produzir e ele não deixar a vaidade dele, ele achar que ele é o cara, ele achar que ele é o finalizador, como eu também acho que eu não sou o técnico. Eu já falei para eles que eu erro bastante também, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu erro, tá? Então a gente precisa aprender a trabalhar junto, ninguém ali é melhor do que ninguém. Então eu acho que existem aspectos diferentes nesse quesito. Não, perfeito, Marcelo. Foi importante você falar isso para os atletas que estão aí pro sub-19, sub-21, porque eles acham que eles já sabem tudo. Essa é a verdade. Caio, eu estou com 52 anos e, como eu te disse, eu faço parte de um grupo de professores fantástico. Conheço técnicos muito bons, eu aprendo todo jogo, eu aprendo todo treino. Tá? Eu em fevereiro não sou o mesmo eu em dezembro. Eu em 2019 não sou o mesmo eu em 2020. Esse aprendizado nosso tem que ser diário, Caio. É isso que eu levo para minha vida. E você falando isso, se você aprende, você imagina, porque você tem um leque de informação aí, uma enciclopédia de você do voleibol. Você imagina eu que estou começando com você agora. Ô Marcelo, Imagina, a gente vai fazer imagina. agora um jogo chamado jogo direto. Eu vou falar uma palavra, você me retorna com o que vier na sua cabeça. Ou pode ser uma palavra ou uma frase. Opa, Tá bom? Isso daí você não sabia que ia acontecer. vamos tentar. Vamos tentar, Vamos vamos lá? ver. Voleibol. Ah, minha paixão. Inspiração. Meus pais. Família. Tudo. Decepção. Não ter comandado o time nos Jogos Regionais de 2015. Me tiraram desses jogos. Ah, isso aí já aconteceu comigo também. Oportunidade. É. Oportunidade, Caio. Oportunidade para mim é o que vai acontecer amanhã. Eu não fico pensando muito lá na frente. Eu gosto de trabalhar o dia a dia. Então, para mim, o amanhã vai ser ótimo, tenho certeza. Perfeito. Uma palavra. Coragem. Um número. 7. Um pensamento. Precisamos ter um país melhor. Precisamos ter mais gente pensando no que vem por aí. Precisamos mesmo ter que essa juventude que está nos ouvindo ajude a gente a mudar o pensamento desse povo. Se Deus quiser. Uma frase. Amém. Uma frase? Sonhe. Sonhe alto e vá atrás. Perfeito. Uma realização. Uma realização.
Rapaz, os meus filhos. Não entendi. Os meus filhos. O Ah, nascimento dos dois, para mim, foi muito importante. ah, ótimo. Como eu falei aqui, eu acompanho bastante as redes sociais do Marcelo, e o Marcelo é um cara que é família, viu? Ele sempre tá postando com o filho dele, com os filhos dele, com os pais, com a esposa dele. O Marcelo é bastante família. Eu adoro ficar em casa, eu adoro ficar em casa. Eu sou caseiro, eu não sou baladeiro, eu sou caseiro. Eu vou falar pra você, Marcelo. Eu não sou baladeiro, mas eu não gosto de ficar em casa. Eu vou te contar um segredo que não sei se acontece acontecer isso com você. Eu tenho as minhas folgas, né? E eu trabalho quase todos os dias. E eu não consigo ficar em casa. Tem dia que é minha folga do clube e eu tô lá onde? No clube. É complicado. Caio, tem dois lugares que eu. Não, tem mais lugares que eu adoro, mas tem dois, quando eu estou trabalhando, que eu adoro estar. Um é dentro da quadra. Eu adoro aquele barulho de bola, adoro aquele cheiro de vôlei. E o outro, eu não vejo a hora de chegar na minha casa. Não, é perfeito, é isso aí. Ô Marcelo, algum acontecimento inesquecível para você na sua carreira? Que você fala, pô, tirando o jogo, ou você pode colocar dia de treino, algum acontecimento que aconteceu na sua vida que você. Ó, depois dessa final de 2013 aí, que realmente foi muito marcante, você me perguntou agora, me veio outra memória aqui que realmente mudou muita coisa na nossa dinâmica aqui. Em 2006 e 2007, eu tive o privilégio de comandar o meu filho mais velho. Ele era levantador na época, muito bonzinho até de mão. E em 2006 nós perdemos a final aqui em Jundiaí. Ele ainda era reserva. Em 2007, Caio, aí ele assumiu a titularidade, entre aspas, melhorou um pouquinho. E a final nossa foi lá em Américo Brasiliense. E aí eu me lembro no começo do ano, porque daí, sabe quando o atleta já vai melhorando um pouquinho mais e a asa vai dando uma crescidinha? Aí eu me lembro quando a gente entrava aqui dentro de casa, o assunto do vôlei continuava aqui. Aí eu olhei para a cara dele um dia e falei assim, ó, João, vamos fazer um negócio? Vôlei vamos tratar lá na quadra. Aqui nós vamos falar de escola, nós vamos falar de qualquer outra coisa. Vôlei nós vamos tratar na quadra. Lá eu sou o seu técnico, aqui eu sou seu pai. Aqui nós vamos evitar falar de vôlei. E deu certo, tá? Porque daí o nosso trabalho começou a ser só lá na quadra e focado no que a gente tinha que fazer. E graças a Deus a gente foi campeão. E esse prazer de eu ter sido campeão e poder dar um abraço nele daquele jeito, com o crescimento que ele teve naquele ano, nossa, foi impagável, cara, impagável. Eu tenho dó dele porque eu acredito que não foi fácil para ele ter um técnico pai. Porque assim, Não! Mas aí que eu querendo ou tô te não, falando, a gente aprendeu a não misturar as estações. é, Entendeu? Aqui a gente conversava como pai e filho. Lá ele era meu atleta. Então eu tinha que tratar ele como atleta. Então demorou um pouquinho, mas a gente se encaixou. não, mas eu falo assim, né, Marcelo, que nem o ano passado, isso, até metade do ano, nós tivemos um professor, a filha dele jogava no Mirim, no Sub-15, e ele era técnico do Sub-17, ele era meu auxiliar, né? E o que acontece? Ele pegava muito no pé da menina, a menina hoje tá em outro time já, e aí eu vou até falar que é o Fabiano, aí eu falava, Fabiano, pode. Calma, Fabiano. Cara, e sem contar, né? E a menina, a Dani, que tá hoje lá no Santo André, ela jogava bonitinho, direitinho. Ela foi pro Sub-17 esse ano. Levantadora, ataca muito bem. Ela é a base dela veio desde 18 anos de idade, que o pai é do voleibol. Então, assim, e ela, como fala, tinha que escutar ainda, porque tem aquela coisa dos atletas falar, porque tá jogando porque o pai é técnico, não sei o quê. Tem aquela coisa da população, Isso é outro pessoas de problema, fora da sociedade. É difícil. A gente conversou bastante sobre isso. Falou, você não pode te dar privilégio aqui, como eu não dou para nenhum, porque senão a gente corre o risco de alguém olhar e falar lá, o outro lá não está correndo porque é filho do técnico, o outro lá não chega atrasado porque é filho. Então eu falei, vamos separar as coisas. E aí deu certo, graças a Deus. E agora uma curiosidade. Alguma vez já aconteceu, tipo assim, você com seu filho, você brigar com ele firme e forte e ele ficar magoado depois? Assim, acabou o jogo, ele ficou magoado, chega em casa e falou pra sua mulher. Na quadra? Não. Na quadra nunca. Bom. Que bom. E Marcelo, e sua família? Assim, sua esposa.
Como que é eles com você na parte Marcelo técnico? Ah, assim, sua esposa, ela acompanha os jogos, sua família, seus pais, e se acompanha, depois eles puxa sua orelha, seu filho, ah, pai, você fez isso errado, você devia ter feito isso. Acontece isso na sua casa? Então, como eu te disse, a gente tenta evitar ao máximo, Caio, trazer o problema para cá, o treino para cá, porque senão você realmente vai acabar pilhando todo mundo aqui. Então, como acaba logo o jogo, eu acabo postando logo a foto de resultado, aí ela já sabe como é que eu vou chegar aqui, entendeu? Se de repente se nós perdemos o jogo, eu entro, ela nem fala nada, eu entro, já vou direto pro banho, eu não quero conversar, entendeu? E ninguém toca no assunto de vôlei. Aí se a gente ganha o jogo, tudo bem. Aí ele entra, olha, eu vi que você ganhou, parabéns. Então, ufa, né? Olha, Marcelo, olha, eu vou te falar. Olha, ela tá até gritando aqui, ó. Falou, é desse jeito mesmo, lá. Um beijo para ela. Ô, Marcelo, e mudando um pouquinho de assunto, o que você, Marcelo, falaria para quem quer iniciar a carreira de técnico? O que você falaria que é essencial? O que você deixaria de recado para esse pessoal aí que quer ser técnico, essa juventude? Que estude bastante, que seja criativo, mas não criativo a ponto de fazer loucura, das pessoas não saberem o que você quer fazer. Que melhore a sua didática, que você saiba transmitir aquilo que você acha que tem que ser feito. E principalmente, Caio, eu faço isso há muito tempo, que você sempre dê a chance para o atleta conversar com você. Porque se não houver essa troca, se não houver esse feedback, acaba sendo uma coisa impositiva e eu não sei direito o que o menino pensa ou o que o atleta pensa. E é legal quando a gente consegue fazer essa troca de ideias. Tá? Óbvio que de vez em quando as ideias podem partir de mim, mas muitas vezes as ideias partiram de dentro da quadra. Tá? Os problemas aparecem e se você tem uma equipe que você se comunica, essa comunicação para mim ela é essencial. Então, estudar bastante, ser ético naquilo que você faz, tá? E comunicação. Não queira fazer nada por imposição. É bacana, Marcelo, você falar isso. É uma fala que eu costumo falar aqui toda vez para o entrevistado, para o técnico que está aqui comigo, que é uma coisa que todo mundo, todos os técnicos passaram aqui, passaram nomes. Você, passou o Cadu, passou o Giba do Centro Olímpico, a Ieda, passou diversos Felipe, passou diversos técnicos, super professores de escola também. E eles falam a mesma coisa, estudar. Porque tem muito técnico hoje ainda, principalmente estudante, que acha que foi atleta, né, Marcelo? Pode ser técnico, eu vou treinar um time, e às vezes você se depara com algumas situações, não tem didática nenhuma, não consegue abordar nenhum assunto com o atleta e cria aquela barreira, porque não existe mais aquela barreira de... Eu acredito que tem que ter hierarquia, tem que ter o respeito, mas existe aquela coisa que o técnico não fala com o atleta não fala com o técnico, né? Hoje não tem mais isso. Eu acho que nem pode ter, ainda mais do jeito que nós estamos vivendo. Eu não sei no seu caso, eu pego algumas famílias aqui um pouco mal estruturadas, um pouco de problema, o que é normal, né? Perto do que a gente está vivendo hoje em dia. Então, de vez em quando, você não é só o técnico, você não é só o cara que vai ensinar ele a jogar vôlei. Você é o cara que vai dar um abraço na hora que ele chega, você é o cara que vai olhar para a cara dele e vai olhar que ele não está bem aquele dia, você pode tirar ele um pouco de canto. Então, tem outros aspectos que envolvem esse treinamento, cara, esse crescimento que eu acho, que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Então, se eu for para a quadra achando que o trabalho está montado, está escrito e tem que ser aquilo, quantas vezes eu não fiz o planejamento do meu treino, cara, e eu cheguei no treino e eu já praticamente rasguei o planejamento, joguei fora e já mudei o treino. Por quê? Porque quando o atleta vem e ele está entendendo o que você está falando, o treino decola, tá? Nessa, a gente acaba causando um pouco de inimizade com alguns também. Tem gente que precisa de um pouco mais de direção, tá? E tem hora que você não consegue dar atenção para todo mundo. Então, não sei. Eu acho que é muito, muito pessoal, mas eu acho que as pessoas, eles como é que termo que eu posso te usar para você entender o que eu estou querendo dizer? A gente tirar um pouco a parte mecânica dessa questão de fazer o menino aprender, eu tratar ele mais como ser humano mesmo, tá? Ele tem os seus problemas e pode ter até mais problema do que eu, e a gente precisa dar um resgate nisso aí e fazer ele crescer, né? Porque problema não é para sempre, não é possível. Não, perfeito. Marcelo, é assim, quanto mais eu converso, conheço você assim, eu vejo que eu tenho muita afinidade com você, porque é a mesma coisa, eu trato os meus atletas, eu penso primeiro no ser humano, depois no atleta.
né? Eu tenho um texto que eu recebi de um atleta meu, o João, ele tá no Corinthians hoje, no Sub-19 na Areia. Ele tava comigo, Sub-19 último ano, ele tava comigo desde a base, Sub-17, resolveu, passou pelo Kleber lá no Chácara e foi seguir. E ele mandou um texto pra mim falando assim: eu fico muito grato quando eu escuto essas coisas. Professor, obrigado por você me ensinar a ser um ser humano melhor, né? Em pensar no ser humano, pensar em tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, né? Não só como uma máquina, como um robô. E muita gente acha que ser técnico é só pegar uma bola de vôlei, pegar ali, ó, vamos fazer toque, manchete, acabou. Não é isso. Porque às vezes você tá com aquela É, situação, pronto, e o atleta chega de uma forma, brigou em casa, tem toda essa parte, você tem que se adaptar a isso, né? Mas, você eu acho que não viveu isso ainda porque você é um menino, você é novo ainda, você nem cabelo branco você tem, tá? Você é um moleque ainda no vôlei, calma. Mas você vai passar por isso já já. Você vai ter uma situação que você vai estar andando na rua, ou vai no shopping, ou vai em algum lugar, alguém vai te abordar, como já aconteceu várias vezes comigo, e o cara começa a te olhar e você não sabe direito, fala, o que que aquele cara tá me encarando? Tá, o cara fica olhando para minha cara, o que que esse cara quer? Aí teve um que teve a coragem de chegar para mim perto e falar assim, tudo bem, professor, como é que você tá? Aí eu parei e falei assim, putz, você já deu aula para esse cara, tá? Mas, ó, há milhões de anos atrás. Aí ele olhou para a esposa dele e falou, ó, é por causa desse cara aqui que hoje eu sou quem eu sou. O que ele pegou no meu pé, o que ele fez eu crescer. Aí você fica até assim, né? Falei, nossa, sério? Falou, professor, você não me deu folga, você não dava folga. Você fez eu fazer coisa que eu até duvidava que eu fazia. Daí falei, nossa, então. E é legal ouvir esse tipo de coisa, né? E por isso que eu estou te falando, você é novinho ainda, você ainda vai encontrar gente por aí que vai te abordar e falar assim, ó, obrigado, tá? Você mudou a minha vida. é muito legal, Marcelo, você falar isso, porque você acaba transmitindo pra gente que o esporte, você muda a vida de milhares de pessoas com essa experiência que você tem, você mudou, tá mudando, né? Marcelo, e eu vou pegar um assunto meio chato quando a gente fala assim, lá da base, né? Você não tá trabalhando com a base agora nesse momento, mas você trabalhou com a base, você tem a vivência lá no time Jundiaí, você auxilia. Eu sei que o trabalho de vocês é muito unido, né? Marcelo, por que você acha ainda que existe o preconceito do pai, da família, que meu filho não vai jogar voleibol por ser um esporte de menina? E o menino acaba chegando no voleibol um pouco mais tarde, né? Que seria o ideal, o moleque chegar aqui nem terminar com 10 anos na iniciação. Nós não temos nem na federação nem na iniciação, nem o pré-mirim do masculino. Nem na Liga Regional já o feminino nós temos desde o iniciante, né? Você acha que ainda existe esse preconceito? E por que existe esse preconceito? Ó, Caio, me permita ir um pouco mais longe nesse assunto. Eu acho que o problema não é só do vôlei, existe culturalmente esse problema ainda de falar que o menino que joga vôlei ele é homossexual e a menina que joga vôlei está no esporte certo. A mesma coisa vai acontecer com a menina que vai jogar futebol e fala, não, mas futebol é coisa de homem, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que eu acho que para você, que eu queria te falar, e eu acho que alguns aí talvez não entendam o que eu vou falar, eu acho o nosso país extremamente preconceituoso, Caio. E não é só nesse aspecto, tá? Eu acho o nosso país ainda muito racista, e é um racismo velado, é aquela coisa que você faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali. Eu acho que ainda falta muito respeito. Por isso que eu falo que essa geração tem que nos ajudar a mudar isso aí. Não é possível mais que a gente se sujeite ao que a gente anda vendo na TV, menino morto na favela, é o outro tomando burdoada porque se assumiu, porque gosta de um cara do mesmo sexo, sabe? Essas coisas não cabem mais. Eu ficar cuidando da vida pessoal da pessoa. Eu preciso tratar a pessoa pelo caráter que ela tem, tá? Por quem eu quero que ela seja e não por quem eu acho que ela tem que ser. Eu não tô lá para decidir quem ela quer ser. Eu tô lá para orientá-lo. Então eu acho que nesse ponto o nosso país ainda peca muito. Todo mundo fala que o brasileiro ele é muito, ele é um povo que alegre, é um povo que agrega. Eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Eu acho um povo festivo, mas eu acho um povo preconceituoso. Eu acho um povo ainda muito racista, tá? E é uma coisa que você não assume que você é. Esse é o problema. Você não Exatamente. gosta de tal coisa, ou você desdenha de tal coisa, mas você não assume que você é homofóbico, você não assume que você é racista. Por isso que eu falo que é tudo muito velado, e isso é muito complicado para nós.
E eu fico com, sei lá, eu fico preocupado com essa molecada aí, porque se eles não estudarem o suficiente e não se interessarem por tudo que está acontecendo, nós ainda vamos ter mais uma geração que ainda vai sofrer muito com esse aspecto. Agora, você vai falar para mim, mas isso vai mudar? Eu espero que mude. Pode demorar uns 15, 20 anos, quem sabe uns 30, a gente muda um pouco a mentalidade desse povo, tá? Mas é, por isso que eu estou te falando, é uma opinião muito pessoal, tá? Eu não estou falando só do esporte agora, mas tentando abranger mais no contexto geral. É. Não, Marcelo, mas é perfeito o tipo de abordagem que você fez, porque você linka tudo. Hoje, eu trabalho com a base dentro do masculino, é muito difícil você ver, como fala, o menino ele começa a chegar no mirim pra gente dentro do clube, dentro do time. Por quê? Porque ele já tá com 14 anos, ele tem uma fala, ele já consegue falar, não, eu quero isso. Né? Mas o pai não vai querer. Às vezes ele fala lá, o moleque ele se vê todo perdido dentro do futsal, que é o que a mídia impõe para ele, o que a sociedade impõe para ele. Ele vê que ele não é habilidoso, ele é excluído dentro do futsal. Até nas aulas de educação física, que existe infelizmente muitos professores que pegam da bola e pega assim, a bola, os meninos vão jogar futsal, às vezes vão pular corda. Aí dentro da escola existe isso ainda, né? Até. Sim, por isso que eu falo para você, por isso que eu falo para você que é velado. Porque se ele se tocasse do que ele está fazendo, pode até ser sem querer, Caio. Ele está fazendo até por cultura. Ele cresceu daquele jeito. Entendeu? Mas as pessoas precisam perceber que eu estou errado. Você está errado em fazer isso aí. E aí é complicado. Se você, por exemplo, ficar alheio a esse tipo de notícia e alheio... óbvio que eu não estou incitando ninguém a... Não, tem que sair fazer manifestação. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ler bastante, a gente tem que se informar bastante e a gente tem que aprender a se posicionar. Você precisa me respeitar por quem eu sou, não por quem você quer que eu seja. Entendeu? É rótulos, né, Marcelo? A sociedade gosta de colocar, nós somos rotulados, né? Por exemplo, hoje já se mudou muito, mas antigamente aconteceu isso comigo, eu sou novo, mas aconteceu isso na minha casa, eu falei que ia fazer educação física. Então, você Caio, quer jogar bola? quantas pessoas me acham arrogante? Aí até uma vez um técnico, a gente terminou o jogo, eu não vou falar o nome dele, porque vai que você conhece, ele foi dar mão para mim, ele ganhou o jogo, hein? 2-1 no tie-break. Eu fui lá cumprimentar, no que eu estendi a mão para ele, sabe o que ele falou? Não vou te cumprimentar, você é muito arrogante. Saiu e cumprimentou o auxiliar e saiu fora. Aí eu fiquei pensando comigo, falei, pô, arrogante? Eu nunca fui arrogante com ele. Aí eu me coloquei no lugar e falei, o que que eu estou fazendo com a minha imagem que eu devo estar passando a imagem para alguém de arrogância? Entendeu? Então aí a gente começa a ficar um pouco mais esperto. Fala assim, pô, se eu falar de tal jeito, talvez o cara não me entenda. Se eu subir o tom de voz, o cara vai achar que eu tô bravo. Entendeu? Então aí a gente vai aprendendo a lidar com essas pessoas, até que a pessoa te conheça de verdade, né? Mas Marcelo, o ano passado eu conversei, como contei aqui, falei pro Cadu presenciou. Eu participei de uma situação o ano passado de um técnico falou pra mim, falou, você não tinha que estar na Liga Regional. Você é de São Paulo, você só atrapalha, a gente tem que ficar viajando e tal, ninguém quer você aqui. Falou isso pra mim. E na época, eu passei isso pro clube, eu fiquei super preocupado, passei pra todo mundo, ó, a gente não tá sendo bem visto lá, tá? Então é isso, eu entrei em contato com os caras da liga, conversei e tal, e a pessoa falou, não, essa pessoa ela é meio chata, tal, não sei o que, tal. Tanto que a gente foi jogar contra esse time, chegou lá, a gente tava toda torta, a pessoa tava sozinha, a arbitragem não tava ajudando, porque assim, não gostava muito dessa pessoa, então tava lá todo mundo coisa. Eu fui lá, eu montei a rede, puxei, até machuquei minha mão, puxei, montei, medi tudo direitinho e tal. O meu auxiliar falou assim, eu não vou mexer, é folgado, que não sei o quê. Fui lá mexer e tal. Então assim, talvez essa atitude que eu tive, essa pessoa começou a me olhar de uma forma diferente. Pô, no final do ano, eu fui na cidade da pessoa jogar, você não quer ir no McDonald's com os meninos, a gente vai lá e tal. A pessoa me chamou, foi visto de uma forma diferente. Então, assim, talvez você... Mas é o rótulo, é o que você falou, é o rótulo. Entendeu? Talvez você, às vezes a pessoa fala, você é arrogante. Você, sou arrogante, sou você assim. Então, assim, é aquela coisa, né, Marcelo? Aquele ditado mais de, se nem Jesus agradou todo mundo, imagine a gente. Marcelo, eu selecionei uma pergunta aqui, mandaram algumas perguntas para você. A primeira é,
Como está sendo sua rotina pessoal e profissional durante a quarentena? Estamos morrendo loucos aqui. Somos dois que eu não aguento mais. Ô Marcelo, Filhos, aí outra. não. Oi, pô. Não, é que a rotina nossa teve que mudar e teve que ser alterada para essa coisa de videoconferência. E eu já não tenho mais idade para essas coisas, cara. Eu apanho pra caramba. Mas Marcelo, eu tô agora a gente está apanhando, cara. acostumando. Agora a gente está acostumando, entendeu? É. Aí quando tiver acostumando, aí passa. Não, Marcelo, não vejo a hora de voltar para quadra. Quero voltar para quadra, não vejo a hora de voltar para quadra. somos dois. Ô Marcelo, é, como você espera que os seus atletas retornem quando voltar aos treinos? A parte física, psicológica, a disposição à vontade, como que você espera isso? Ó, no começo da pandemia, a gente ainda estava naquela de achar que tudo bem, é só um pouquinho, talvez um mês ou menos de um mês a gente já está de volta. Então vamos com calma, a gente vai arrumando. Aí passou um mês e começou a piorar, tá? E aí você começa a ler, então, opa, peraí, vamos ter que mudar o trabalho físico. Aí começamos a mudar o trabalho físico totalmente. Aí, óbvio, você não tem garantia se o menino está fazendo o que você está pedindo. Então, chegou no momento, eu e o meu auxiliar, Marcelo, que até nos acompanha aqui, inclusive, na live, nós chegamos à conclusão de que a gente não tinha que ir mais atrás da parte física, não. A gente ia dar as orientações e falar, ó, durante a semana seria legal você fazer assim, assim, assado. Mas a gente começou a ficar muito preocupado com a questão mental, a questão emocional, tá? Então, até escrevi no meu último relatório que a primeira providência nossa, quando voltarmos para a quadra, talvez a gente nem bata a bola, porque pode ser que o cara saia correndo e machuque, porque está sem jogar, mas que ele precisa ganhar Exatamente. um abraço, que ele precisa se sentir acolhido novamente. Eu também, né? A gente também precisa sentir esse calor de novo da gente estar junto. Então, eu acho que o retorno vai exigir muito cuidado, Caio. Muito cuidado. Bem lento. Ainda acho que nós vamos encontrar muita gente ainda que está com medo do retorno, até pela família está preocupada, talvez ainda. Não sei se você viu há 2 dias atrás na Alemanha os casos retomaram. Então, ainda acho que vai existir uma certa neura. Então, nós vamos ter que fazer isso com muito, muito cuidado, sem É, pressa. Acho que a não questão maior agora nem é o jogo em si. realmente, né, Marcelo? Bom, Marcelo, eu quero te agradecer, cara, por essa entrevista, esse bate-papo super bacana. Foi um bate-papo assim que, meu, me diverti aqui, adquiri muito conhecimento com Eu te você, agradeço. tá? Fico lisonjeado com a sua presença aí, com o seu bate-papo. E eu queria que você deixasse um recado pessoal de casa agora. Não entendi, desculpa. Eu queria que você deixasse um recado pro pessoal de casa. Olha, Caio, é em cima daquilo que eu falei aqui na live toda. Quer continuar jogando vôlei? Continua. Se é comigo, se é com o Caio, se é com seja lá quem for, faça com paixão. Mas não deixe de viver direito o que é que está acontecendo nesse nosso país. Vai estudar, vai se preparar. O esporte ele é ingrato de vez em quando, ele vira as costas para você quando você menos esperar, tá? O esporte competitivo ainda é muito difícil, então você sempre precisa se preparar pelo lado de fora. Me preocupa muito essa questão realmente de como é o cidadão, de você fazer o cidadão ser um pouco mais crítico, mas não crítico, aquele crítico que não dá soluções. Aquele crítico construtivo, aquele que critica alguma coisa, mas ele tem uma solução para aquele problema. Então, eu acho que essa juventude nossa que vem vindo agora tem a missão, eu chamo de missão, de tentar mudar um pouco culturalmente o nosso país, que não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil. Eles vão ter um Não, trabalhão. não, mas é assim, né, Marcelo? A gente sempre tem que pensar positivo, né? Como eu disse, um abraço pro seu auxiliar Marcelo lá, que também comanda o Sub-15 e Sub-17. Marcelão é meu parceiro. Você sabia que nós nascemos no mesmo dia? Olha, tá vendo? É, a única diferença é que eu sou 2 anos mais novo, por isso que eu tenho cabelo e ele não, né? Gente boa também. Ele vai me matar, mas tudo bem. Marcelo, obrigado, cara, de coração mesmo. Te admiro. Espero que logo tudo isso se passe pra gente estar na quadra se enfrentando novamente dentro da quadra, podemos bater mais papos,
tá bom? Obrigado Não mesmo. vejo a hora, não vejo a hora de ganhar do JR de novo. Ah, ó. O último que falou isso pra. Ô, Marcelo, o último que falou isso do Jundiaí, ó, se deu mal, viu? Eu sei, eu sei. Eu tô brincando com você. Não, eu sei, porque o último falou assim, ó. Não, já ganhamos 2 jogos, tá garantido. Aí eu surpreendo muita gente. Não, eu gosto de jogar com o seu time. Eu gosto de jogar. É um jogo legal, é um jogo dinâmico, é um jogo assim pegado. Não é aquele jogo morto, não é aquele. É um jogo legal pra caramba, para. O ganhar e perder, Caio, é relativo. Não é? Não, é verdade. Se você for pensar, a gente perde só o jogo. Pensa no que você ganha. Você ganha um amigo, você ganha um atleta, você ganha. O que você ganha é muito mais. Para. Ô, Marcelo, sabe qual é o primeiro jogo que você vai jogar? Lá no litoral, onde você adora jogar, que eu sei. Não. Eu saio do campeonato. Ô, Marcelo, eu lembro de que você veio falar isso pra mim. Eu fui lá morrendo de medo. Eu fiquei assim, ó. Ixi, Marcelo, vão jogar garrafa em você. Você não viu o jogo aqui em Jundiaí, a briga que deu. Foi até feio, eu não sabia nem o que fazer. Mas tá bom, Marcelo, nosso tempo tá acabando. Marcelo, muito obrigado, cara, pela sua participação. Fica com Deus, um beijo em você e na sua família. E quem quiser conversar com o Marcelo, tá aí, pode chamar ele no chat, ele responde qualquer pergunta para você. E se você perdeu a nossa live, fica tranquilo, porque daqui a pouquinho tá disponível no nosso Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. Tá bom? Manda aí sua sugestão, manda aí perguntas pro Marcelo que ele vai responder. E sexta-feira, o nosso papo direto é com o professor Benemar. Ele que é técnico do Sub-19 e Sub-21 da JR vai estar falando um pouquinho. Quem conhece o Benemar sabe que ele é bravo pra caramba. Ele não gosta de gravar, Marcelo. E pra convencer esse cara a falar, hein? Bom, quem que gosta? Eu lembro que eu fui apresentar pra ele um scout online. Ele olhou pra minha cara e disse: porra de online, eu vou fazer no papel, que na minha época era no papel mesmo. Mas tá bom, Marcelo. É duro. Beijo no seu coração, cara. Caio, forte abraço, se cuida, continua em casa, se cuida, que esse negócio daqui a pouco passa e a gente já tá brigando atrás da bola por aí já de novo. Pode deixar, Marcelo. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso mesmo, pessoal. Se você perdeu a nossa live, fica tranquilo. Sabe por quê? Porque daqui a pouquinho tá disponível no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Não esquece de se inscrever. E as nossas canecas já estão disponíveis para você comprar, para você ajudar o AJR. Olha que caneca sensacional. Uma caneca que mantém a temperatura da bebida de gel. É isso aí. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. E o nosso papo direto de hoje fica por aqui. Mas sexta-feira tem muito mais. O professor Benemar vai estar aqui, ó, para sexta-feira, 5h30.